Olá, você está no canal Pensamentos Ocultos e eu vou estar falando sobre um assunto muito sério, que é a depressão. Bom, a depressão ela atinge aproximadamente 322 milhões de pessoas pelo mundo, 11 milhões de pessoas no Brasil e 9,3% aproximadamente de pessoas com ansiedade no Brasil, né? Que a ansiedade e a depressão tem tudo a ver. Então eu queria estar falando um pouco disso, né? Porque tem muitas pessoas que falam que depressão é palhaçada, é bobeira. Quem está com depressão, se pegar uma obra, fazer um trabalho, vai melhorar, que se é falta de trabalho, falta o que fazer. E isso não passa de uma tremenda ignorância do ser humano que, ao invés de se informar, sai por aí espalhando besteiras, né? Então eu queria estar falando um pouquinho sobre isso com vocês. Então, tem uma pesquisa que diz que aproximadamente até 2030 aí vai estar aumentando muito mais a depressão, né? Eu anotei algumas coisas aqui, ó. Funções bioquímicas, traumas durante a infância, estresse, doenças sistemáticas, drogas, fatores emocionais, são algumas das coisas que pode estar gerando a depressão. Então, muitas das vezes um trauma de infância que não foi trabalhado, que ficou lá no seu inconsciente, pode estar gerando isso aí. Fatores bioquímicos, um pouco às vezes de genética também. Algumas depressões vêm da genética, e com esse mundo, né, com essa correria, por exemplo, quem trabalha em telemarketing, que eu diga, né, todo esse estresse, essa ansiedade que a pessoa sofre todos os dias ali. Então o trabalho é uma coisa que suga muito do ser humano, e a gente acaba muitas vezes se afundando na tristeza, né, porque não sobra tempo para viver. O tempo passou-se a ficar no trabalho, né? E toda aquela angústia, toda aquela cobrança diária acaba fazendo que muitas pessoas se afundem na depressão, né? Como eu falei de alguns fatores químicos, eu vou trazendo algum para vocês aqui, ó. Tálamo, né, transmite a informação por córtex cerebral, que na verdade existe uma orquestra química na nossa mente, né? E acetilcolina, serotonina, noradrenalina, dopamina. Então, como acontece essa vibração, vamos dizer assim, essa música interna na nossa mente, então, com a falta dessas químicas, acaba gerando esse desânimo, essa coisa toda, porque não é só de trauma de infância ou essas coisas, também tem muito a ver também com genética ou com falta de química no cérebro, tudo mais, trauma, ou às vezes a pessoa também bateu a cabeça em determinados lugares, e tudo isso aí gera, né, esse fator químico gera a depressão. Como eu falei dessas coisas aqui, então toda essa orquestra que tem na nossa mente, essa vibração, ela começa a vibrar baixo, né, baixa vibração. Então tudo isso acaba gerando isso, são impulsos elétricos, né, no campo do processamento também, que mexe com a nossa memória. Então a pessoa com depressão também pode haver lapso de memória, né? Porque com toda essa falta, essa coisa, vamos dizer assim, elétrica no nosso cérebro, ela começa a dar falta, né? E com esse pane todo, a pessoa tende a ter várias coisas, como desânimo, né? Cansaço extremo, e tudo isso a ver com a química no cérebro, né? Bom, assim como eu falei do trabalho e toda essa correria, né? Então a vida virou uma fábula, né? Que ela acaba cansando as pessoas, porque toda essa correria de trabalho, de contas que a pessoa sempre tem que estar pagando, porque existe essa coisa toda, né? A pessoa sempre tem que estar seguindo essa corrida que existe. Então nós, seres humanos, sempre temos que estar acompanhando esse ritmo, senão a gente fica para trás e somos tirados, né, dessa coisa. Sempre tem que estar bem arrumado, sempre tem que estar bonito, tem que ter carro, tem que ter moto, tem que ter uma boa aparência, tem que ter as coisas. Então tudo isso, o ser humano fica tão ocupado fazendo isso, que acaba que não sobra tempo para a pessoa se divertir com a família, ou a pessoa fazer o que é na vida, seja lá o que a pessoa deseja fazer. A pessoa vira mesmo um robô, que é trabalhar e afogar as mágoas na bebida ou nas drogas, porque é o único meio que sobra, né? Porque a gente fica tão ocupado com toda essa competição que os seres humanos inventaram, né? E
acaba aceitando, né? Porque somos nós que inventamos tudo isso, né? Nós que criamos toda essa realidade e aceitamos, né? Então toda essa correria, essa coisa, essa cobrança toda, acaba terminando que cansa as pessoas, né? Então eu tô falando aqui sobre uma coisa séria que é a depressão. Muitas das vezes a depressão não é, às vezes, terminou um namorozinho, tô com depressão. Não confunda tristeza com depressão. Então, essa coisa séria, essa coisa química também que eu falei. E também os traumas de infância. De repente alguém da família que morreu e a pessoa se afunda e tudo mais. Tem todo esse processo em jogo, né? Eu parei uma parte aqui para vocês do Jung, que ele fala assim, se os homens fossem educados no sentido de ver o seu lado sombrio, a sua natureza, provavelmente aprenderiam a compreender e a amar verdadeiramente os seus semelhantes. Um pouco menos de hipocrisia e um pouco mais de tolerância em relação a si mesmo. Só podem dar bons resultados em relação ao próximo. Bom, então ficou bem claro, né? Para as pessoas que falam que é palhaçada, que é bobeira, na verdade, muitas das vezes todos nós temos um lado obscuro, né? Então não cabe a pessoa ficar julgando, dizendo assim, mas a minha religião, isso é falta de Deus no coração. Isso não tem nada a ver, isso não passa de uma ignorância. Se a pessoa conseguiu achar uma coisa boa na religião dela, existem várias religiões, então não é só a dela. Então eu acho muita ignorância a pessoa querer um assunto tão sério que é a depressão, querer falar, isso é falta de Deus no coração, você está fazendo aquela coisa que é julgar o seu próximo. Todos nós temos problemas e todos nós temos o nosso lado obscuro interior, né? Então eu acho que não cabe ninguém estar julgando o próximo. O que nós podemos estar fazendo é procurando ajuda de profissionais sérios, né, no campo, por mais que hoje em dia a ciência tenha dado para esse lado mais do dinheiro, né, que tudo agora se tornou doença, tudo agora virou moda, né, da doença, para você poder estar sempre ganhando dinheiro com isso, né, mas tem muitas pessoas sérias e deve se procurar uma pessoa formada para poder estar te ajudando nesse processo de depressão. Também fazer atividades também, ocupar a mente com atividades, entendeu? Procurar sair de casa, fazer um esforço para sair, os amigos também ajudar para tirar a pessoa de casa. Todo esse processo ajuda bastante nessa coisa toda de depressão, né? Então, uma dica também que eu dou para quem está começando a estar nesse processo é que comece a observar mais ao seu redor, porque, como eu disse, né, no meu outro vídeo lá, o Kai Balian, que é esse livro, ele diz que o universo é mental, então que nós criamos a nossa realidade. Então, se você olhar em volta, você vai ver que, por exemplo, tem países da África lá que as pessoas estão sofrendo demais. Então, quando começar a entrar nesse processo, vamos tentar olhar ao redor e ver que os nossos problemas são pequenos se a gente for olhar em relação ao mundo, né? A gente olha ao nosso redor e vê tanto sofrimento e sabe que o nosso sofrimento é tão pequeno em relação aos outros, né? Às vezes a gente está sofrendo por causa de uma coisa tão idiota, tão pequena, e esquece que ao redor tem pessoas sofrendo muito mais, tem pessoas passando fome debaixo da ponte, tem pessoas sofrendo diversos tipos de abuso e tudo mais. Então temos que olhar mais ao redor e ver que a gente não é o centro das atenções. Bom, é lógico também que existe uma grande coisa aí que se tornou uma moda, né? Depressão, ansiedade praticamente virou moda. Muitas pessoas falam que tem, na verdade não tem. Que tem essa coisa de chamar atenção. Muitas pessoas querem chamar atenção e acabam desfocando o assunto, né? Acabam achando que é uma palhaçada, que é uma bobeira, mas não é. É um assunto muito sério, por isso eu quis gravar esse vídeo aqui para reforçar, né? Para que as pessoas abram a mente delas e passem a pesquisar e não sair falando besteira por aí, sem sequer pelo menos pegar o telefone e dar uma olhada, que hoje não tem desculpa, tem a tecnologia, você pode pegar o seu telefone, todo mundo tem um sinal de internet, pega o sinal de Wi-Fi e pode estar lendo e vendo que o assunto é uma coisa muito séria, que atinge muitas pessoas, dado também, como eu disse, né, essa nossa realidade de trabalho, de cobrança, de competição, e isso aí a gente fica, como eu falei, né, como se fosse um robô, né, e toda aquela competição também que há na internet também, aquele mundo que eu até falei sobre o Facebook, o lado obscuro, que é aquela coisa, todo aquele ser que a gente projeta lá dentro, né, e acaba fazendo com que a gente sofra, porque aquela não é a nossa realidade está aqui e muitas vezes ela é cruel, né. Aqui foi o Thiago do canal Pensamentos Ocultos, espero que eu tenha ajudado em alguma coisa e vamos sempre estar juntos, né, das pessoas que estão precisando de ajuda, que amanhã pode ser eu, pode ser você, a gente não cabe a gente a julgar, muitas pessoas estão bem, estão felizes, infelizmente às vezes acontece
e um acidente ou um parente morre, parece que às vezes precisa disso para que a pessoa entenda, né, que não é palhaçada e que não é bobeira. Então a depressão é uma coisa muito séria e existem muitas coisas, muitos fatores, até mesmo alimentar, né, que as pessoas sofrem muito com a depressão, ela tem vários e vários fatores. Então, se alguém for falar alguma besteira, por favor, procure antes e se informe, né, que a informação está aí para todos os lados. Então, muito obrigado e até a próxima.